Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro. Eu sou o Fernando e hoje eu vou dar continuidade no curso PFSense Core com a aula 1 do módulo 0 falando sobre planejamento e seleção de hardware. É uma etapa antes da gente dar início no hands-on na configuração do PFSense, na instalação, na configuração das outras features disponíveis no PFSense, mas é um assunto que eu preciso ter essa aula para poder falar sobre a importância do planejamento e da adequada seleção de software para que você não tenha problemas na sua rede. Antes de dar início no conteúdo de hoje, eu quero falar sobre o canal da Network Pro, porque eu tenho recebido muitos e-mails com pedidos de ajuda de configuração, entre outros e-mails que eu recebo no e-mail que eu divulguei nas lives e divulgo aqui no canal. Por isso eu quero falar para vocês do canal da Network Pro, porque eu tense muito conteúdo de PFSense aqui. Eu não vou conseguir responder a todos os e-mails, porque tem e-mails que são bem compridos, então eu não tenho tempo para fazer as coisas do meu trabalho, fazer as aulas e conseguir responder a todos. Eu acho que deve ter uns 50 e-mails parados na minha caixa de entrada, porque eu não consegui nem ler ainda todos, tá? Como eu sei que muitas das dúvidas eu consigo esclarecer com os vídeos, eu quero mostrar, porque às vezes alguns de vocês podem não conhecer o conteúdo do canal Network Pro. Então, se você está vendo pela primeira vez esse vídeo, o canal da Network Pro vai ter muito conteúdo de PFSense, o conteúdo de Squid, por exemplo, que é um conteúdo muito solicitado. Você pode pesquisar no canal e aqui você vai ter acesso a todo o conteúdo que eu já coloquei anteriormente sobre Squid aqui no canal. E eu deixo configurado também as playlists, que eu coloco por afinidade os conteúdos dentro das playlists e você também pode acessar elas e ver, por exemplo, playlist de Firewall como serviço, DNS, VPN, Multi-WAN e por aí vai. Acesse o conteúdo aqui do canal, dê uma olhada, porque provavelmente se o conteúdo não sanar a sua dúvida, ele poderá te dar o caminho das pedras para que você possa resolver no seu cliente ou na sua empresa. As questões iniciais geralmente estão associadas com o que a gente quer para esse firewall na nossa rede relacionado a desempenho de hardware. Então a primeira pergunta é: qual é o throughput de rede esperado por esse hardware? Aqui alguns exemplos de resposta: 200 megas de roteamento, 200 megas de VPN IPsec, quantas conexões simultâneas esse hardware deve suportar? 4 milhões? 4 milhões de conexões simultâneas é um ambiente grande, né? A gente está falando aí de 1000 usuários numa rede. A gente vai entender um pouco de como dimensionar essa conta aqui também. Quais serviços serão oferecidos pelo PFSense, Proxy, Captive Portal, IDS-PS, entre outros itens que eu posso instalar como funcionalidades adicionais a partir do repositório oficial do PFSense? Qual é a quantidade de usuários que esse hardware deve suportar? 200, 1000, 500, enfim, tem que saber. E qual é o nível de criticidade de operação para esse hardware? Se ele é missão crítica, ou seja, se a rede depende exclusivamente dele para funcionar, ele não pode parar de jeito nenhum, ou se é uma rede de escritório que, se parar, você tem o tempo lá de ir lá colocar outro hardware no lugar do que parou, por exemplo. Tá? É importante que essas questões iniciais sejam levantadas, porque é a partir delas que você vai fazer um levantamento aproximado do que você vai usar na sua rede. Aqui eu listei alguns impactos de não dimensionar, né, as reclamações que gera. Então você tem a reclamação de lentidão, usuários insatisfeitos, gargalo, ou seja, você tem um link de 200 megas, mas o seu hardware só atende 100. Ora funciona, ora não funciona, isso é uma coisa corriqueira que a gente escuta, principalmente para novos projetos aqui na Network Pro relacionados a PFSense, e os impactos negativos que as empresas têm com esses fatos acontecendo na rede, né? Deixa de faturar, atende mal o cliente porque é lento ou porque os sistemas internos estão indisponíveis, atrasa a produção de uma empresa, enfim, tudo isso pode ser devido ao hardware não dimensionado. E a culpa não é do PFSense. Eu costumo escutar que o PFSense não funciona para isso, não funciona para aquilo, e eu vou dizer, trabalhando aí com dezenas de clientes aqui na Network Pro, que se bem dimensionado no hardware correto funciona e funciona muito bem. Então é questão de você parar e refletir sobre o dimensionamento antes de colocar o PFSense para funcionar. Por isso que o objetivo dessa aula também é esse. Dimensionamento, vou falar sobre contas, né? Sobre como que a gente pode pensar o dimensionamento. Para dimensionar é sempre um assunto muito difícil, porque você tem muitas variáveis. Você tem que avaliar o tipo de tráfego,
o link, enfim, mas eu vou dar um caminho aqui que pode ser seguido sobre o meu ponto de vista, tá? Hard user e light user. Você tem hardwares aí, users, usuários que usam massivamente ali, usam muitos sistemas, que ele pode gerar até 4.000 conexões simultâneas com o firewall. E você tem o light user, que é um usuário moderado que usa bastante a rede, né, os sistemas que estão nessa rede, porém ele gera menos conexões. Uma maneira simples de você avaliar isso daqui é você usando o Netstat. Se você usar o Netstat para fazer essa consideração dentro da sua rede, você vai ver que você consegue um número simples aí numa continha simples também. Então eu vou executar o Netstat para ele listar todas as conexões ativas na minha rede, aqui no meu computador, com o file dentro da minha rede. Vou fazer um filtro pelas conexões estabelecidas e vou filtrar para ver o número de linhas. Veja que agora, nesse momento, eu tenho 105 conexões estabelecidas com o firewall. Isso já é uma conta que você pode começar a considerar. O ideal é que você faça isso numa máquina de uma pessoa que use bastante, num horário de pico, e aí você pode usar esse usuário como parâmetro para dimensionar a sua rede. Agora eu vou voltar para o slide e agora eu vou conseguir repassar para vocês qual que é o pensamento para essas contas. Então, se eu pegar lá um hard user, entrar com o comando netstat e ver que tem 4.000 conexões aproximadamente abertas ali, estabelecidas, e eu posso usar esse usuário como padrão para poder fazer o cálculo. Então, se numa rede de 1.000 usuários eu for me guiar por esse usuário que abre 4.000 conexões simultâneas no horário de pico, eu posso fazer 4.000 vezes 1.000, eu vou ter que considerar um hardware para atender os 1.000 usuários a 4.000 conexões simultâneas cada um, para atender 4 milhões de conexões. Tá? O light user eu vou fazer 1.500 conexões vezes 1.000 usuários, eu vou precisar de um hardware para atender 1.5 milhões de conexões simultâneas. Tá? É uma conta simples, existem outras variáveis que você pode considerar, mas essa é um início, isso pode dar um start. Tá? Para VPN, você tem que considerar quanto que o usuário vai movimentar ali no túnel dele, que ele está abrindo, isso imaginando que é um remote access, não um site to site. Então, se você tiver 200 usuários remote access, né, client to site, gerando um tráfego de 5 megas, dentro da VPN você precisa considerar um link ali, um hardware para atender um throughput de 1 GB. Então, você precisa entender que são fatores que você tem que juntar. Então, o que você considera hardware para atender esse throughput de VPN mais o link, né? A gente nunca vai ter um link de 1 GB aí, a menos que você seja um ISP, né? Então, você precisa entender como que se comportam as suas aplicações, se você pode colocar algum limitador para o usuário. Tem aplicações que não aceitam, né? Que elas não trabalham bem. Aplicações Delphi, por exemplo, se você limitar o usuário a 1 GB e a aplicação travar no meio da consulta, você tem que fechar o programa e abrir de novo. Tá? Não é a maioria, mas são quase todos. Então você tem que avaliar o ambiente. Tá? L3 Forwarding ali a capacidade de encaminhamento de pacote de uma rede para outra. Né? Então se você tem 1.000 usuários encaminhando simultaneamente 5 megas, você vai precisar de um hardware para atender um throughput de rede de 5 GB. Considerar hardware para 5 GB. Ah, Fernando, essa conta é muito simples, a gente precisaria considerar, por exemplo, ciclos de CPU vezes megas gerado ali dentro do throughput de VPN. Sim, mas eu não vou fazer uma conta dessa aqui porque a ideia não é dar uma conta aprofundada e chegar exatamente, é dar um start, é dar um básico ali para que você possa começar a raciocinar sobre dimensionamento. Tá? Eu vou separar essa aula em 2 tipos de hardware, o hardware NetGate e o hardware não NetGate. Eu vou entrar aqui, vou compartilhar com vocês agora o meu browser e a gente vai falar sobre o hardware NetGate. Aqui, NetGate. Quem é a NetGate? Se você está vendo essa aula pela primeira vez, a NetGate é a mantenedora do pfSense. Então, ela, como mantenedora, ela vende o próprio hardware dela e esse é o único hardware oficial para pfSense no mundo. Uma coisa que facilita muito para nós que trabalhamos aqui com projetos de Firewall pfSense é que o fabricante ele já dá as cargas de trabalho ali de acordo com VPN, encaminhamento de pacote e VPN já dimensionadas por hardware. Então eu vou basicamente escolher de acordo com a necessidade do cliente, vou fazer algumas contas básicas com ele para entender, para poder
a entender qual hardware desse eu vou usar no projeto. Então isso facilita muito. A aula, se fosse falar só de hardware NetGate, ia terminar aqui mostrando os appliances e os dimensionamentos, mas não é só isso, né? O legal, que torna o PFSense tão especial como Firewall, é a capacidade de você poder usar um hardware próprio seu, que você montou com ele funcionando na sua rede como Firewall. Eu vou falar sobre isso, mas é importante eu falar que a NetGate tem os hardwares dela. Como que você pode comprar? Você pode comprar diretamente da NetGate ou você pode achar um parceiro. A Network Pro é um deles no Brasil. O Brasil hoje conta com 3 parceiros para poder vender o hardware, e a Network Pro é um deles. Se você tiver curiosidade, entre no site, clica aqui no nome Network Pro, você vai ser direcionado para o nosso site. Lá vai ter um chat que você consegue conversar diretamente com a área comercial. E esse é o hardware NetGate, seria muito fácil, mas a aula de hoje eu vou direcionar também para as pessoas que não têm o hardware NetGate, ou elas querem trabalhar com o hardware dela montado com o que ela tem disponível, e isso é possível também, tá? Agora a gente vai entrar aqui em hardware não NetGate, a gente entendeu um pouquinho da conta, que a gente tem que considerar hardware NetGate, e agora hardware não NetGate. Itens que você deve ou deveria avaliar. A compatibilidade dos seguintes itens: interfaces de rede, controladora RAID e CPU, se dá suporte a ESNI ou não. Interfaces de rede. Se você tiver uma interface de rede que seja fraca, ou seja, que ela não tenha uma capacidade boa de repasse de tráfego pela placa de rede, de nada adianta você ter um HD SSD, um CPU forte, se a placa de rede é uma placa de rede simples. Então você precisa avaliar isso com cuidado. Ah, é uma rede simples, pequena, então eu posso pôr uma placa de rede simples, tá? A gente vai ver que a própria NetGate fala sobre isso no documento oficial. Controladora RAID é o principal item que inviabiliza a instalação do PFSense em um servidor, por exemplo. Se a controladora RAID não der suporte no FreeBSD, dificilmente você vai conseguir. Ah, mas tem fabricantes que liberam o driver para você compilar na mão. Eu não gosto muito, eu prefiro trabalhar com homologado, mas é uma possibilidade também você compilar o seu próprio driver no FreeBSD, tá? CPU AES-NI é uma capacidade que o CPU tem de executar instruções específicas para criptografia. Logo, isso vai impactar diretamente, positivamente, no tráfego de VPN, porque é um tráfego criptografado. Você vai onerar menos o seu CPU e ele vai ficar disponível ali também para fazer outras coisas. Você vai ter mais rapidez no processamento desse tipo de tráfego criptografado. Considere avaliar também memória com a funcionalidade ECC, que é o controle de erro, né? Geralmente você vê essa memória em servidores. Disco SSD, PFSense trabalha muito bem com SSD. Ambiente, se é estabilizado ou não. Esse item ele vai impactar diretamente no sistema de arquivos que nós vamos escolher na próxima aula. E o ambiente de camada 2 ali, switch, cabeamento, se está tudo certinho. Para o CARP, por exemplo, que é alta disponibilidade, o ambiente Layer 2 precisa estar redondo, tá? Eu vou falar sobre o hardware que eu escolhi. Aqui é o hardware não NetGate, é um Super Micro ou Super Micro, né, como alguns vendedores chamam. Antes de trabalhar com NetGate, eu usava muito esse tipo de hardware, porque é um hardware robusto, um hardware que aguenta bem. Esse hardware aqui já é um hardware antigo, é um hardware de 6, 7 anos atrás, mas é um bom hardware ainda. Então ele tem 4 interfaces de rede, 2 onboard e 2 numa placa de rede adicional. Controlador de disco, ele tem o onboard, eu vou usar HD SATA, um SSD SATA. Ele tem 2 processadores, Xeon E5620, 6-core. Eu não me lembro se é 6-core ou é quad-core, eu vou confirmar depois no datasheet. E a fonte 600 watts, é uma fonte que consome bastante, então você precisa avaliar, porque isso vai ficar ligado 24/7. Vai consumir todos os 600 watts? Não, mas vai consumir bem mais do que um appliance com uma fonte de 12 volts, por exemplo. Memória ECC, tenho 12 GB de memória nesse hardware e tem um disco SSD de 146 GB, tá? Eu vou falar sobre esse hardware e deixa eu ver o próximo slide. O próximo slide é o que vai me possibilitar já falar sobre a documentação. O que você tem que avaliar quando você vai trabalhar com hardware montado, que você comprou, que não é NetGate, por exemplo, no caso aqui um servidor Supermicro? Você tem que baixar e ir atrás do datasheet desse hardware
e olhar se existe compatibilidade dos itens que estão presentes na motherboard, por exemplo, com o FreeBSD no Hard Compatibility List do FreeBSD. Então é importante, se isso estiver tudo redondinho, a probabilidade de você ter sucesso com esse hardware é muito grande. E eu vou mostrar agora para vocês novamente, eu vou habilitar aqui o browser e vou falar sobre esse tipo de coisa. Então aqui eu tenho o datasheet do Supermicro. Vou aqui procurar a página, já estou na 14 e eu tenho aqui as Motherboard Features, que é CPU, qual memória. Então ele fala sobre a capacidade de memória, o chipset, sobre a BIOS, o que tem on-board, né? Então ele tem uma controladora que permite usar até 6 SATA 2, é uma controladora. Eu tenho também uma controladora para os discos SAS. Se eu fosse trabalhar com disco SAS 15K, que é disco mecânico, mas é um bom disco, eu poderia usar. Fernando, como eu vejo no HCL do FreeBSD se é compatível? Então eu vou pegar esse 1068 aqui. Aqui eu tenho a lista de compatibilidade, eu vou filtrar aqui dentro, porque aqui tem bastante informação, para 1068. Para 1068 veja que eu tenho driver para a controladora de disco que eu tenho nessa motherboard. Então se eu fosse usar HD SAS, por exemplo, eu poderia usar aqui sem problema nenhum, que eu não ia ter qualquer tipo de incompatibilidade. Isso vale também para a rede. Aqui eu tenho onboard, tá? Eu adicionei uma offboard, uma placa offboard, mas eu tenho uma onboard. Então eu vou procurar aqui por esse 82574 e vou ver se eu tenho alguma incidência aqui no HCL. Vamos dar uma olhada para ver. Veja que eu tenho aqui uma incidência, então ele fala que ele tem os drivers EM para a placa, né, o componente 82574. Então, datasheet, vê lá os componentes, procura na HCL do FreeBSD, que está em uso pelo pfSense, então você consegue ver logo no dash do pfSense qual é a versão do FreeBSD que ele usa, procura na HCL e você vai ter muito pouco problema. No processador, o que eu preciso ver? Aqui o Z5620, ele é quad-core e tem 8 threads, né? Porque ele conta da virtualização das threads. E aqui ele dá suporte a AES, as novas instruções do AES-NI. Eu consigo usar nesse processador sem problema. Eu poderia até ver o datasheet da controladora dos discos, por exemplo, tá? Dependendo da profundidade de análise que você quer fazer de compatibilidade. Quanto mais você puder garantir que o hardware é compatível com o FreeBSD, melhor, você vai evitar qualquer tipo de surpresa, tá? E aqui eu vou encerrar falando sobre os requisitos de hardware que você precisa, esse hardware não NetGate que você vai usar. Os requisitos mínimos do pfSense: você precisa de um CPU com 600 MHz, memória RAM de 512 MB, um disco de 4 GB pelo menos, uma interface de rede disponível, um USB ou um CD-ROM para você poder dar o boot e instalar o pfSense. Esses são os requisitos mínimos. Aqui na seleção de hardware, para prevenir dor de cabeça, a própria documentação oficial já fala, né? Eu vou dar a preferência por hardware da NetGate. Isso aqui entra um pouco da parte comercial, eles estão no direito deles de falar isso, né? Como fabricante e mantenedor do software. E fala se você for usar algum outro software, ou mesmo hardware, ou mesmo o hardware da NetGate, para você dar uma olhada no fórum, qual é a experiência de outros usuários. Isso é uma coisa válida também, você vê o que outros usuários estão falando, se tem alguém usando o mesmo hardware que você. E aqui um guia de dimensionamento, né, o sizing do hardware. Obviamente que a NetGate também dá preferência por falar de dimensionamento do hardware dela, é natural, porque como é o hardware dela, então ela testa, ela faz a otimização de hardware e software para poder ter um bom funcionamento e alcançar essa performance. Mas a gente tem a possibilidade aqui de avaliar e fazer comparativos. Então, qual é o comparativo que eu vou usar? Eu vou usar o hardware, esse hardware é muito similar a esse modelo aqui. Então, eu vou usar os dimensionamentos que estão feitos para esse hardware naquele hardware. É uma das possibilidades que você tem. Então, eu tenho aqui vários hardwares. Eu posso vir aqui na NetGate e vir ver os produtos. Veja que eu tenho aqui, Fernando, eu quero um hardware mediano para tantos usuários aqui, tantos megas de VPN IPsec. Eu venho aqui e vejo qual que é a configuração desse hardware do 2100, dou uma olhada que ele é dual core, dou uma olhada no tipo de CPU.
posso montar um hardware e tentar ter alguma coisa similar. Obviamente que não vai ter igual, porque você não tem um hardware otimizado, nem um software otimizado, como a Netgate tem para os seus modelos de equipamento. Mas você pode usar como uma base para você se guiar aí e fazer o dimensionamento correto para a sua rede ou para os seus clientes, tá? E aqui ele fala sobre algumas coisas. A primeira delas é o estado, a tabela de estados e conexões. Então, para cada conexão, você vai ter 2 estados. É meio óbvio, né? Então, quando eu quero acessar o site do UOL, por exemplo, eu vou digitar o UOL, minha máquina vai se conectar com o Firewall e o Firewall vai fazer o NAT lá pro site do UOL, óbvio, e depois vai me trazer a resposta. Então, ele tem 2 estados de conexão, um com a minha máquina, o Firewall, isso falando do Firewall, ele tem um com a minha máquina e um com o site da UOL, tá? Então, por isso ele tem uma conexão e 2 estados de conexão. Isso é uma coisa que você tem que avaliar, tá? E aqui ele dá uma tabelinha. Por exemplo, eu tenho 4 milhões de conexões. Eu preciso de 8 GB de memória para atender. Isso se eu tiver 4 milhões simultaneamente passando pelo firewall, tá? E ele faz também uma outra observação para throughput de VPN. Então, o XG1541 vai ter um throughput, uma capacidade de tráfego dentro desse túnel de 2.82 gigabit. Obviamente, o que vai limitar esse throughput todo? O link. Então, se tiver um link de 100 MB, você vai gargalar. Então, você não vai conseguir mandar 2.82 gigabit para o outro lado, porque você tem um link de 100 MB. Então, no máximo que ele vai passar é 100 MB. Tá? Então, você precisa considerar isso daí também. Aqui tem outras considerações, falando sobre os pacotes adicionais de PSDS e proxy, que consomem bastante recurso, mas eu não vou entrar, eu vou dar ênfase para o core do que já vem instalado no PFSense. É um documento interessante, viu, pessoal? Recomendo que vocês leiam ele inteiro. Não é um documento grande, apesar de estar em inglês, mas é bem simples de ler. Então, o que eu queria repassar com vocês, eu vou voltar para o slide para poder encerrar a aula e a gente poder ir para a próxima aula, que é a aula de instalação do PFSense propriamente. Agora a gente vai começar o hands-on. E aqui coloquei o caso de uso. Então, quando eu faço a estimativa do hardware, o que esse hardware aqui aguenta, tá? Baseado no que nós vimos nessa aula aqui, nesse vídeo, esse hardware suporta aproximadamente, se você não medir, você não tem como saber exatamente. Então, é aproximado. 5.5 milhões de conexões. Da onde que eu tirei esse 5.5? Daquela tabela de estados e conexões. Ele fala que se eu tiver 4 milhões de conexões, eu preciso de 8 GB de memória. Então, como eu tenho 12, eu estimo aqui 5.5 milhões. Eu vou pegar esses 5.5 milhões, dividir por 4.000, que é a capacidade que um usuário hard user consegue gerar de conexões simultâneas com o Firewall. Eu vou ter a capacidade de 1.300 usuários simultâneos gerando 4.000 conexões simultâneas com Firewall cada. Eu tenho a capacidade de processar pacotes até 2 gigabits de throughput na VPN IPsec e tenho a capacidade de rotear 15 GB. Da onde que eu tirei isso? Da comparação desse hardware com o hardware topo de linha da Netgate. Então foi esse o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula de instalação e configurações iniciais do PFSense.